creio, Senhor. Sim, Pai Santo, humildemente nos colocamos na Tua presença, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor para com cada um dos Teus filhos. Ó Deus, seja compassivo, Senhor, seja misericordioso. Te agradecemos nesta hora pelo que já tivemos de louvores, de agradecimentos. Ó Pai, sustenta o Teu povo aqui e nos lares onde os irmãos estão pela internet. Abençoa. Rogamos pela Tua graça, no precioso nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, com Jesus. Paz. Nosso Senhor Jesus. Cada um de nós, esta noite, estamos reunidos Ele está presente. Amém? Deus é cumpridor de promessa. Cumpre promessas. Nós é que falhamos. Inúmeras vezes nós falhamos em cumprir as nossas promessas. Mas Deus não falha. É impossível que Deus minta, diz o profeta. É impossível. Porque Deus é eterno. Amém por isso. Aí nós temos segurança. Deus abençoe Chico, né? Ele e sua esposa. Deus abençoe todos vocês, todos nós, Carlos, cada um. Emar, nosso ancião aqui. Nosso ancião, dado graça a ele e a nós também. Amém? Amém. Vamos ler. 4:24, para nós meditarmos um pouco, antes de orarmos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Deus amado, abençoa nesta hora a porção da Tua palavra nas nossas vidas, Senhor, em cada um de nós. É o que rogamos a Ti pela graça infinita do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai, irmão. Então, a promessa, a afirmação do Senhor Jesus, livro de Mateus, ele estava dando sermão para os discípulos. E os discípulos fizeram umas perguntas para ele. E ele, na resposta das perguntas, ele disse: porque surgirão falsos cristos. A palavra Cristo quer dizer ungido. Então, ele pode ser um Cristo verdadeiro e também pode ser falso. Tendo
tendo a unção do Espírito Santo. Aí é que está o problema, irmãos. E se não houver revelação divina, que desce pelo canal da mente e chega até o coração, a pessoa se engana. E veja que o Senhor Jesus dirão falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível. Veja que Jesus disse aqui: se possível fora, enganariam. Então Jesus já deixou claro aqui que não é possível enganar os escolhidos. Amém? Não é possível. Aqui na mensagem, o resumo das eras. Para chegar aqui, vamos, mesmo sentados, essa escritura que nós anotamos aqui, Joel, capítulo 2, versículo 23, até o 26. Joel, capítulo 2, versículo 23 ao 26. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que eu enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Amém. O Mombrano diz aqui: acontecerá justamente como estivemos dizendo. O povo de Deus está se aprontando pela palavra da verdade que vem pelo mensageiro desta era. Nele estará a plenitude do Pentecostes, porque o Espírito trará de novo o povo justamente de volta para o ponto em que estava no princípio. A mensagem do último dia trará o povo ao evangelho do princípio. O evangelho do princípio foi Paulo, Pedro, João, Tiago, Mateus, lá que estava com Jesus. Ali o evangelho nasceu no dia de Pentecostes. A igreja nasceu ali. A igreja de Jesus. Amém? É isto. Assim diz o Senhor.
É o assim diz o Senhor, porque isto é o que Joel 2, 23 a 26 diz. Ora, é dito que Deus irá restaurar. Claro, aqui diz assim, e restituir-vos-ei, no versículo 25 de Joel 2. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Gente, desde 325 depois de Cristo até 1933. Porque em 1933 o irmão Branham teve a visão no rio Ohio da mensagem, que a mensagem dele seria precursora da segunda vinda de Cristo. Então até ali a mensagem de Deus foi consumida. E quem consumiu? O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga. Insetos, comendo a árvore noiva, comendo a igreja. Joel viu isto, o profeta Joel, quem sabe 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ele viu isso. Então, a era luterana não restaurou. Ela iniciou uma reforma. A era wesleyana não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Mas Deus tem que restaurar, porque não pode negar sua palavra. Amém? É impossível que Deus se engane. É impossível. Isso não é a ressurreição da igreja. Não. É a restauração. Ele disse, eu restaurarei, diz o Senhor. Eu restituirei. Restituir é restaurar. É trazer de volta, levantar algo que estava caído. É restaurar. Deus levará a igreja de novo, a igreja de hoje, ao Pentecostes como no princípio. Amém? Por isso, irmãos, Deus criou, fundou a igreja no dia de Pentecostes, não foi Pedro que fundou. Pedro foi um instrumento que o Espírito Santo usou para fundar a igreja. Mas quem fundou a igreja foi o Espírito Santo. Amém? Porque Jesus disse, vou e venho para vós. E no dia de Pentecostes ele voltou na forma de Espírito e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo. Ali nasceu a igreja primitiva. Foram batizados quase 3.000 naquele dia. O primeiro batismo cristão em toda a Bíblia foi no dia de Pentecostes. O primeiro batismo em nome de Jesus Cristo foi no dia de Pentecostes. E Deus disse que Ele restauraria isto de volta, porque Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz assim, e converterá o coração dos filhos aos pais. Quem são os pais? Os apóstolos. Quem são os filhos? Vocês. Nós somos os filhos dos últimos dias. Os filhos de quem? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Então Deus levará a igreja de volta ao Pentecoste.
como no princípio. Então, irmãos, a doutrina também foi restaurada. Amém? Batismo em nome de Jesus Cristo, Santa Ceia com lava-pé, pão asmo, vinho puro e assim sucessivamente. Aleluia. As mulheres não são pregadoras no púlpito. Deus não aceita. Elas pregam com a vida. E tem uma coisa, o irmão Brana diz que uma mulher que se veste decentemente, ela prega mais alto do que qualquer homem no púlpito. Ela prega nas ruas, onde ela vai, ela está pregando, testificando que Jesus Cristo vive. Amém. Aleluia. Aleluia. Agora note, no verso 25 de Joel 2, onde diz: porque necessitamos desta restauração, necessitamos. A locusta, o pulgão, a aruga e o gafanhoto têm comido tudo. Comido o que, irmãos? Comido a mensagem. Como que eles comeram a mensagem? Como? Interpretando a Bíblia. Vem? Interpretando a Bíblia. Batizando de uma forma errada. Tomando a ceia de uma forma errada. Derrubando a doutrina que a mulher não pode pregar na igreja, eles põem lá, como que ele seja o dono da verdade. Mas Deus deixou já na Bíblia que ele restauraria. Deus sabia que eles iam comer a árvore noiva, esses insetos. Mas, aleluia, Deus disse: eu restaurarei. Amém? A fé, novamente, a fé apostólica, porque a igreja está edificada. Efésios capítulo 2, versículo 19. A igreja está edificada no fundamento, na base dos apóstolos e dos profetas. Joel era profeta, Paulo apóstolo, Pedro apóstolo. Então, dos apóstolos e dos profetas. Amém? Então, eles comeram tudo, exceto a raiz e uma pequena porção do tronco. Eles não conseguiram, a raiz ficou, né? Aleluia. Agora é dito que todos estes insetos são o mesmo em diferentes etapas. Isso é correto. Veja quem é esse inseto. Aruga, gafanhoto. É o espírito do anticristo, manifestado na organização, na denominação e na falsa doutrina através das eras. Através das eras, desde Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley e William Branham. As eras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, está ali, né? Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Tudo isso aí, meus irmãos, está escrito na Bíblia. E aquele tronco e aquela pobre raiz serão restaurados. Amém? Deus restaurará. Deus não vai plantar uma nova igreja, mas vai trazer sua plantação original de volta para que a semente original, aleluia, para a semente original da palavra, aleluia. Ele está fazendo isto conforme é afirmado no verso 23 de Joel capítulo 2, pela chuva de ensinamentos ou temporã. E em seguida virá a chuva da colheita, ou a fé de arrebatamento. Amém?
Por último virá a chuva da colheita, a chuva de amadurecer a lavoura. É igual no tempo hoje, vamos supor, nós estamos no mês de outubro, está chovendo, aquela chuvinha de ir criando a lavoura, né? Os pastos estão reformando, quem já plantou a lavourinha está crescendo, mas quando chega o tempo da colheita, que está próximo de amadurecer, vem aquela chuva para que a semente amadureça, né? Que é a chuva seródia, chuva de amadurecimento. Amém? Então, o ensinamento para que a igreja amadureça, ele é mais profundo. Amém? A doutrina inteira da Bíblia é restaurada. Oh, glória a Deus. Para que consigamos chegar à fé de arrebatamento, à fé de transformação. Assim, neste exato momento, estamos no completo cumprimento de Mateus 24 e 24, aonde lemos: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. Amém? Não, irmãos, não e não. E quem são os que se esforçarão por enganar os escolhidos? Há um grupo que se esforçará para enganar os escolhidos. Quem são? A resposta está aqui: o espírito do anticristo nos falsos ungidos destes últimos dias. Eles trabalharão para enganar os escolhidos. Irmãos, pregando nos púlpitos, mas com o intuito de enganar os escolhidos. Vocês sabiam que os escolhidos eles estão espalhados nas denominações, e a pregação deles é para segurar eles lá, é para maniatar, é para eles não conhecer a mensagem, que é para a mensagem ficar escondida deles. Então aí eles trabalham para enganar os escolhidos. Só que o Senhor Jesus Cristo disse que os escolhidos não serão enganados. Amém? Ele sai de lá. Quantos estão aqui que são batizados, que estavam em denominações? Levante a mão. Quase todos. Antes de batizar na mensagem, estavam em uma outra igreja. Quantos? Então, todo mundo. Eu também estava numa tal de adventista, né? Não vou dizer o tanto, o resto, porque tem muitas adventistas, né? Mas Deus nos tirou de lá. Amém? Porque os escolhidos não serão enganados. Então é o espírito do anticristo nos falsos ungidos destes últimos dias. Eles estão trabalhando para que os escolhidos sejam enganados. Já pensaram? Esses falsos ungidos, esses seres falsos, já têm vindo no nome de Jesus, clamando que têm sido ungidos por Deus para os últimos dias. Eles são os falsos messias, são seres ungidos. Eles clamam que são profetas, porém, não são um com a palavra. Escute bem isso aqui, irmãos. Eles clamam que são profetas, mas não são um com a palavra. Porque para ser profeta verdadeiro, ele tem que dar amém a toda a palavra, irmãos. Toda a Bíblia. Aí ele é um com a palavra. Mas se a palavra diz aqui,
a mulher esteja calada na igreja. Coríntios, capítulo 1 Coríntios 14, 34. As mulheres cristãs estejam caladas nas igrejas. Não lhe é permitido falar. Ele diz, pode sim. Então, eles não estão um com a palavra. E a mulher, uma cristã, não pode vestir roupa de homem. Eles permitem. Então, não estão um com a palavra. E tanta coisa, tanta coisa. Não estão um com a palavra. Nunca. Eles adicionam aqui e tiram ali. Eles põem um pouco aqui e tiram outro ali. Ninguém pode negar que o Espírito de Deus manifesta-se em dons sobre eles. Irmãos, é claro, ninguém pode negar que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se manifesta em dons sobre eles. Mas como Balaão. Eles têm seus programas, fazem apelo por dinheiro, exercitam os dons, mas negam a palavra ou condenam-na por medo de uma controvérsia, que uma controvérsia diminua as suas oportunidades de maiores lucros. Ai, irmãos, o que é isso? Eles afrouxam a doutrina da Bíblia para não perder o povo. Amém? Porque se eles começarem a pregar a doutrina da Bíblia inteira, o povo começa a ir embora, porque tem outras igrejas formais, outras igrejas liberais, que não tem importância, não tem nada a ver, e tanta coisa, e tudo isso aí. Então eles fazem um afrouxamento para não perder lucros. Meu Deus. Então comprometem a palavra. No entanto, pregam a salvação e livramento através do poder de Deus, exatamente como Judas tinha um ministério por Cristo. Judas, mas pelo fato deles serem semente errada, consequentemente, eles têm um espírito errado, motivando os religiosos. Meu Deus. Motivando os religiosos. Eles suplantam os eleitos em esforço e zelo, mas o zelo de Laodiceia não é de Cristo. Irmãos, aqui, veja bem, eles são mais zelosos do que os eleitos. Por isso Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles são zelosos mais do que os eleitos. Mas não é o zelo de Cristo. Amém? Porque busca grandes multidões e grandes programas e sinais espantosos entre eles. Pregam a segunda vinda de Cristo, porém negam a vinda do profeta mensageiro, embora em poder e sinais e verdadeira revelação. Este suplante a todos. Sim, este espírito falso que nos últimos dias é tão semelhante ao verdadeiro, somente pode ser conhecido por seu desvio da palavra. E quando se descobre que é antipalavra, sempre regressa ao argumento que já explicamos como falso. Nós estamos tendo resultado, não estamos? O que eles dizem?
estamos tendo resultado, estão se convertendo pessoas, a igreja está crescendo e construindo igreja. Então Deus deve estar conosco. Mas o profeta diz aqui, eles não são um com Cristo. Eles não são um com a palavra. Agora, antes de terminar, quero trazer este pensamento. Todo o tempo temos estado falando acerca de ser a semente de trigo. Então ela foi semeada e logo saíram 2 folhinhas, logo a borla e finalmente o grão de trigo. Amém? Então a lavoura começa da planta, ela nasce, cresce, aleluia, mas ela tem que chegar ao grão, ela tem que amadurecer, porque Deus quer o quê? A semente. O que que Deus plantou? Lá em Mateus 13, no princípio, Deus plantou a sua semente. E a sua semente Ele vai colher. Amém? Deus vos abençoe, meus irmãos. Irmão Eduardo.